E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o Fábio do Futuro, passando para falar que esse nosso primeiro episódio do podcast Enfermagem Talk foi sensacional. Nós tivemos como convidado o professor Marcelo Santos, aí grande atuante, enfermeiro atuante, tanto na ciência quanto na questão política relacionada à enfermagem no Brasil. E nesse nosso papo a gente falou sobre política, sobre a enfermagem nas redes sociais e também o que o Homem-Aranha tem a ver com tudo isso. Então, assiste aí. Então Cara, vamos nessa, querendo, pode começar. Partiu. opa, já estamos praticamente no ar aqui. A câmera que está me gravando está nesse canto aqui. Sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio do podcast Enfermagem Talk. O nosso convidado já está aqui do lado, né, na janelinha aqui do lado, o professor Marcelo Santos, um super convidado especial para esse nosso primeiro podcast, aqui para essa nossa primeira conversa sobre enfermagem, né? Nada melhor do que a gente realmente entender, aprender entendendo através de exemplos e através de quem já está aí tem um tempão, né? Eu posso dizer por mim mesmo que me espelhei muito em você, inclusive no seu canal, para fazer o Enfermagem Total, quando era papo de enfermeiro lá atrás, foi muito baseado ali no enfermeiro Marcelo Santos, que já estava lá nativo, já estava com a cara lá no YouTube. Eu falei, mano, eu vou fazer a mesma coisa aí e estamos aqui juntos gravando hoje. Pô, que legal, Fábio. Pô, fico muito feliz pelo convite, de verdade. Você é uma referência para todos nós, né? Inclusive um rapaz jovem, desbravador, corajoso, que tenta não somente buscar o melhor para si, mas para a categoria, para os colegas, profissionais, estudantes. E assim, é um grande exemplo. E eu fico muito feliz em saber que você se espelhou no meu trabalho para iniciar o seu. Obrigado mesmo essas suas palavras. Cara, eu agradeço aqui por você ter topado esse nosso papo, né? Lembrando que o papo tá tanto disponível no YouTube para vocês assistirem com imagens aqui esse nosso papo, como também nas plataformas de áudio, então Spotify, Spotify e tantas outras aí para você curtir o nosso papo indo caminho para o trabalho e tudo mais. Vamos começar o nosso papo aqui, Marcelo. Eu pedi para você separar um objetinho pra gente que tenha um valor emocional para você, que tenha a ver com a enfermagem, com uma profissão, né? Ou que não tenha algo, né? Que seja simbólico para você de alguma forma. Você trouxe isso pra gente começar o nosso papo? Claro, vou pegar aqui do lado, ó, o meu Homem-Aranha, os meus Homens-Aranha, né? Que eu sou fãzaço da Deu para franquia aqui, ver. ó. Ó, aqui é o Miles Morales, é o Homem-Aranha, deixa eu botar ele aqui no lugarzinho dele. Tem também o Peter Parker. Então são personagens que inspiraram, cara. E pode parecer bobeira de um adolescente de 41 anos, que é a minha idade, que gosta de personagens de história em quadrinhos. Mas o Homem-Aranha tem muito a ver com a minha história. Eu até fiz uma participação numa reportagem do Fantástico falando sobre isso, questão das máscaras, e eles trouxeram essa informação. E o que você tem de diferente em relação à máscara? Que envolvimento você tem associando o uso da máscara ao controle da pandemia, né? Sim. Eu falei porque o Homem-Aranha é um personagem emblemático na minha infância, e aquela frase do tio Ben, né, que com grandes poderes vem grandes responsabilidades, Perfeito. isso me tocou profundamente, deixou de ser só uma alegoria infantil para se tornar um mantra de vida. É nessa fase que um homem define aquilo que ele vai acabar sendo pelo resto de sua vida. Cuidado com o que você vai ser. Lembre-se, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então, na condição de profissional da enfermagem, professor, servidor público, pai, homem negro, cidadão carioca, brasileiro, eu não poderia ficar só pensando em fazer o bem para mim e para os meus. Então, se eu era um profissional com destaque no que eu fazia, se eu era um estudante que me dedicava bastante, se eu era um enfermeiro que era referência no que eu fazia, por que não tentar utilizar essa projeção, esses grandes poderes, com maior responsabilidade social? Por que não transmitir a informação, empoderar? Então, em 2015, eu comecei a trabalhar com esse mantra, né, de que com grandes poderes vem grandes responsabilidades, fazendo com que o meu trabalho tomasse vulto, fosse apresentado. 2015/16 aqui no Rio de Janeiro, aquele mar de corrupção, o Estado quebrado, o funcionalismo público tendo pagamento atrasado, parcelado, e eu decidi me tornar a referência. Então eu comecei a buscar os órgãos de imprensa, a fazer denúncias,
fazia o embate pessoal junto com as chefias, com as lideranças institucionais, mostrando que a enfermagem tinha uma voz, tinha uma cara, e a partir daquele momento tinha um representante que ia lutar a todo custo. Fui perseguido, fui ameaçado, mas eu não baixei a cabeça e continuei lutando, e encontrei pessoas que ecoavam, né, reverberavam aquela mensagem, aquele desejo, e foi quando eu transformei o meu canal, que era o Papo Reto com o Marcelo Santos, que tinha como cunho principal fazer denúncias e questões, discussões filosóficas, institucionais e legais sobre a greve da enfermagem, sobre o posicionamento dos professores de enfermagem, que muitos trabalham em hospitais, acompanhando o campo de estágio, mas não recebem salubridade, os professores que são mal formados e formam mal o corpo docente, os novos profissionais. Então, comecei a trabalhar essas questões. Quando os alunos ficaram sem aula, eu precisei fazer a mudança do meu canal, de um canal de crítica política, para um canal educacional, onde eu transmitia, compartilhava conteúdo. Então, os alunos pobres, Fábio, da rede pública, da rede FATEC no Rio de Janeiro, uma escola estadual voltada para o ensino técnico, e eu comecei a colocar as minhas videoaulas, eu fazia a captura da tela pelo computador, fazia a narração, era muito travado naquele início, e aí foi crescendo, né? E aí marcas, pessoas, entidades, autarquias começaram a perceber a importância do trabalho e se associaram ao enfermeiro Marcelo Santos, professor Marcelo Santos, nessa jornada. Então, estamos hoje com 162 mil inscritos no YouTube. Criamos agora, voltamos com o canal secundário, o enfermeiro Marcelo Santos, onde vamos trazer um conteúdo mais crítico sobre ao Estado, à cidade, à enfermagem, ao Brasil, ao mundo. E vamos deixar o enfermeiro Marcelo Santos só para trabalhar conteúdo educacional, só conteúdo voltado para a ciência, tecnologia e pesquisa da enfermagem e da saúde como um todo. Esse é um trajeto um fragmento da minha participação na enfermagem nas redes sociais e o porquê o Homem-Aranha é a minha figura principal, meu totem. Cara. E essa questão aí do engajamento, né, cara, da enfermagem, eu me lembro que quando eu conheci o seu trabalho, justamente nesse engajamento de crítica, né, realmente social, de ir atrás de melhorias e tudo mais, quando eu estava começando o meu curso de auxiliar de enfermagem lá atrás, né? E eu lembro que eu vi esses vídeos e falei, putz, mano, a enfermagem é um negócio da hora, né? Eu tava ainda meio que em dúvida se era realmente isso que eu queria ou não sabia se ia pra faculdade ou não. E eu vi esses vídeos e falei, mano, interessante, cara. Existe uma luta por trás e eu sempre gostei disso, sempre fui envolvido com Grêmio, sempre fui envolvido com essas coisas de escolar e tal. Eu falei, mano, interessante esse negócio. E aí eu comecei a me espelhar muito. Claro, comecei a achar outros canais também, outros enfermeiros que também estavam. Não muitos, né? Devo confessar que eu comecei em 2017 com enfermagem total, com papo de enfermeiro, e não tinha muita gente não em 2017. Eram poucos, eram bem pontuais. Hoje em dia que tem crescido bastante, acho que um ano e meio pra cá, tem muita gente surgido. Mas antes dessa luta toda, eu quero saber de você como é que começou seu interesse pela enfermagem, né? Da onde veio aquele estralinho e fala, vou fazer enfermagem, né? Ou se não, vou especializar na enfermagem, algo assim do gênero.